Fala galera, para quem não me conhece, eu sou o Barnabé Castro e hoje neste vídeo quero falar com vocês os 7 maus hábitos comuns que uma pessoa pode ter, e se você tiver, analise e tenta substituir esses hábitos. Primeiro hábito, procrastinação. É um dos hábitos que você pode ter e às vezes sem perceber a gente tem esses hábitos. Irmãos, procrastinação é você adiar uma tarefa importante que você tem para fazer agora. E você adia para fazer tarefas mais simples, mais prazerosas, que você quer algo simples. Então você adia as atividades. Isso pode causar o estresse, isso pode diminuir a sua qualidade no trabalho, você tem menos criatividade, você tem menos produtividade. Isso cria um ciclo difícil de se quebrar, porque você vai só procrastinando. E isso vai te deixando ansioso, por conta que quanto mais você procrastinar, quanto mais você adiar as atividades, mais vai acumular atividades. Então você vai ficar ansioso com o tanto de atividade que tem para fazer. Uma dica muito importante que eu dou para vocês é faça o que tem para fazer agora. Não deixe para depois. Não adie suas atividades. Faça agora. Faça hoje. O que tem para fazer hoje, que apenas dá uns 2 minutos para fazer, faça agora. E primeiro, faça o difícil. Faça a primeira tarefa mais difícil e as outras elas vão começar a fluir. Então primeiro faça a mais difícil, que as outras vai começar a fluir. E o segundo mau hábito é dormir mal. Os estudos mostram que praticamente muitas pessoas têm esses maus hábitos. Dormir mal não é só dormir pouco. O dormir mal também pode ser causado por demorar a dormir, por acordar cansado. Isso é você dormir mal. Isso pode te causar dano em tudo. Simplesmente porque o dormir bem, o nosso sono, praticamente ele é o sistema operacional do corpo. E o dormir mal pode afetar tanto na mente como na parte física. O sono ele tem 3 ciclos. O primeiro é o sono leve. O segundo é o sono profundo, que é o sono que é restauração física. O terceiro e último é a restauração mental, da mente, que é quando você sonha. É porque está tendo a restauração da mente. Então, quando você dorme mal, você quebra esse ciclo e faz você acordar cansado. Você demora mais para dormir e acorda cansado. Você pode dormir 8 horas por noite, mas mesmo assim acorda cansado por conta disso. E o que pode causar você dormir mal? Um exemplo muito claro é o uso de telas. Essa tela azul, ela faz com que bloqueia a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, quando você usa celular antes de dormir, você está bloqueando esse hormônio do sono e faz prejudicar o seu sono, faz você dormir mal. Uma dica muito importante para você começar a dormir bem: tire as telas 1 hora antes de dormir. Celular, televisão, computador, 1 hora antes de dormir. Você vai ver que quando você tira 1 hora antes de dormir as telas, que são as telas azul, você tem mais melatonina, ou seja, você vai tendo mais sono para você dormir bem e acordar descansado. Você tem mais produtividade, mais criatividade, você tem mais energia para os seus dias. Então é importante você dormir bem, portanto priorize o seu sono. O terceiro hábito é o uso excessivo de telas. Isso aqui é com a maioria das pessoas é o uso excessivo de telas. Aí você me pergunta: Barnabé, o que é o uso excessivo de telas? O uso excessivo de telas não é o tempo que você fica nas telas, mas sim o que isso pode causar na sua vida, tanto na mente, física, na sua vida social. Aí você fica se perguntando por que o celular, as telas viciam nós. Por que nós viciamos com as telas? Porque o que acontece? Os Instagram, TikTok, YouTube, o seu cérebro ele quer algo rápido e fácil. Por exemplo, quando você está assistindo Reels no Instagram,
você está passando ali, seu cérebro quer algo rápido. Meio que libera dopamina, que é o hormônio do prazer. Então, quando você está assistindo um vídeo, o seu cérebro ele quer mais, ele tende a querer mais. Então, você vai passando, e ele vai querendo cada vez mais. Então, isso vai se tornando algo infinito. Você vai só continuar e não vai acabar nunca. Então, o seu cérebro ele vicia. Isso faz causar o excessivo de telas. Passa longas horas no celular, em telas. E o que isso pode causar na sua vida? Pode causar dano tanto na mente como na saúde física. Um exemplo de física é má postura. Você fica com dor no pescoço, você fica com dor na coluna por conta que você está segurando o celular embaixo. Você precisa olhar para baixo e faz você ter essa curvatura na coluna. Então você fica com dor na coluna, dor no pescoço. Isso pode ser causado na saúde física. E na saúde mental, você pode causar mais irritação, ou seja, você vai ficar mais estressado. Quanto mais você consumir essas telas, você vai ficar mais estressado, você vai ficar mais irritado, você vai ter menos produtividade e você vai ficar dependente da tecnologia, você vai ficar dependente das telas. Isso pode causar a ansiedade. Sabe por que pode causar ansiedade? Um exemplo. Você deixa o celular longe, você vai fazer outra atividade e seu celular ele toca a notificação. Quando ele toca, você fica com esse medo de querer perder algo que aconteceu no seu celular, na notificação. Então você fica ansioso para saber quem mandou mensagem ou alguma coisa que mandaram para você. Você fica ansioso. Isso é um sinal de que você está usando telas excessivamente. Se você está assim, veja bem e substitua esses hábitos. Em vez de ficar muito tempo no celular, faça algo que você faz se sentir bem. Por exemplo, toque um instrumento que você gosta de tocar, pratique um hobby que você gosta de fazer, desenhe, pintura, jogar bola, algo sem ser, desliga um pouco do mundo digital. Vai mais viver a natureza, o mundo real, não o mundo digital. Então deixa o celular um pouco de lado. Uma dica muito importante é você ficar períodos sem tela. Um exemplo entre as refeições. Por exemplo, no café da manhã, no almoço, na janta, você ficar esse período sem o celular. E antes de dormir, ficar sem celular também. Ao acordar, você quando acordar, não vai direto pegar o celular. Porque o seu cérebro está acordando. E você logo pegando esse celular, essa tela, o seu cérebro ele está mal pegando o dia e você já está com o celular aqui no seu rosto. Então evite pegar celular nesses horários. Eu não estou dizendo aqui para vocês nunca mais usar as telas, eu não estou falando isso. Mas o que eu estou dizendo é saber usar as telas, ter o controle disso, não usar ela para tomar o seu tempo inteiro e ficar um uso excessivo de telas, que isso pode prejudicar tanto a sua saúde física e mental. Então, meus irmãos, bora ter o controle no uso de telas e mais viver no mundo real, aqui, não no mundo digital, mas sim viver no mundo real. O quarto hábito, má postura. O que é essa má postura? Essa má postura ela pode acontecer por conta das telas, que não estava falando anteriormente, do celular, do uso excessivo de telas. Porque quando você está mexendo no celular, você está com o celular aqui embaixo, por exemplo, e aí você quer olhar para baixo para ver o celular, então faz que você tenha essa curvatura no pescoço, na coluna, e faz você ter dor no pescoço, na coluna. Então você fica com uma má postura. Você não consegue ficar com postura, você fica com má postura por conta da tela. Então, o que pode causar essa má postura? Você, por exemplo, sentar curvado para frente. Quando você olha o celular para baixo, que não diz para vocês, você olhar para baixo, isso faz você... Se você, por exemplo, olhar para baixo, porque o celular está aqui, você olhar para baixo e ficar horas nessa mesma posição, isso pode causar dores, isso pode causar tensão muscular, isso pode causar problemas na coluna. Então, pode ver que é algo sério. Então, isso deve ser falado e deve ser tratado logo e não deixar para depois, mas sim agora. Quando você for mexer no celular, uma dica,
Não deixe o celular aqui embaixo, porque senão vai forçar você a olhar para baixo e vai dar má postura, você vai ficar com dor na coluna. Então uma dica que eu dou para vocês é quando vocês for mexer no celular, você deixa o celular na altura dos seus olhos, para que você não possa olhar para baixo, você fique sempre olhando aqui reto. E aí você não precisa curvar, você fica sempre reto. E quando você for, por exemplo, mexer no notebook, por exemplo, numa mesa, você tufa o seu peito e não fique assim mexendo no computador, mas sim aqui, ó, tufa o peito que fica aqui, pronto. Não faça isso, porque senão vai causar má postura. E não ficar o tempo todo sentado também, porque isso prejudica. Você ficar longas horas sentado, para quem trabalha, por exemplo, em um escritório sentado, é bom ter período de descanso, de levantar, fazer um alongamento, dar uma esticada. A cada minuto, uns 45 minutos, a pessoa levanta, se estica, para não ficar o tempo todo sentado, porque isso também vai prejudicar, entendeu? Então, meus irmãos, a má postura também é um dos casos que pode acontecer nos hábitos, nos maus hábitos que você pode ter. E se você tiver, você dá uma analisada e que faça que mude esses hábitos de má postura. Quinto hábito, comer por impulso. Comer por impulso é você beliscar o tempo todo, especialmente alimentos ultraprocessados, alimentos gordurosos, doces, frituras, essas coisas. Você está todo o tempo beliscando o tempo todo. E sem perceber, isso pode afetar a sua energia, pode aumentar o seu peso e também pode alterar o seu humor. Ou seja, o humor, você estressado, alegre, isso é humor. Então isso pode causar isso, comer por impulso. É comer rápido. O nome já diz, comer por impulso, rápido. Quando você for comer, aprecie a comida, coma devagar, principalmente quando é carne. Aí que tem que mastigar mesmo. Tem que mastigar, sinta o sabor da comida. E não coma rápido, porque você está o quê? Mastigando, sentindo o gosto até engolir o alimento. E não comer rápido, porque isso pode te prejudicar também. Sexto hábito, não saber dizer não. Essa aqui também é muito importante. Isso pode te ajudar até no amadurecimento. Então você tem que saber dizer não. O não saber dizer não, por exemplo, você receber qualquer convite e você simplesmente sempre aceitar os convites, os pedidos, você sempre está aceitando o que as pessoas estão te pedindo, alguma coisa que a pessoa está te pedindo, você sempre sim, 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 sim. Isso pode te causar, sabe o que? Uma sobrecarga. Você pode ficar sobrecarregado, você fica com menos tempo para você mesmo. Então saiba dizer não. Isso também é bom para o relacionamento, para manter o equilíbrio e não todo o tempo dizendo sim. E nem todo sempre aceitando. Você tem que ter esse equilíbrio. Vai ser mais não. Lembre-se, uma frase muito boa que eu falo e digo para vocês vai ser: tente mais não do que sim. Fale mais não do que sim. Antes eu dizia muito sim, aceitar muitas coisas, mas depois eu venho aprendendo, porque a gente aprende com nossos erros. Então eu aprendi a dizer não. E quando você aprende a dizer não, você amadurece. Você amadurece. Então, meus irmãos, aprenda a dizer não. Uma dica muito importante, para caso você não saiba como dizer não quando uma pessoa te pedir algo, é quando a pessoa te pedir alguma coisa, você diz assim: aguarda um pouquinho, depois eu te respondo. O que acontece? Quando você fala isso, aguarda um pouquinho que depois eu te respondo, você tem tempo para pensar de que forma você vai dizer não para essa pessoa. Ou você pode fazer: não, deixa para outro dia. Você pode dizer uma resposta assim: não, deixa para outro dia. É simples assim, não precisa justificar demais. Só dizer o simples, é o não. Porque é preciso dizer o não também. É preciso. Então, meus irmãos, aprenda a dizer não. E o sétimo e último hábito é pensamento negativo. Que é a pessoa sempre focar sempre nas coisas negativas. Sempre focar nos problemas. E isso cria um padrão mental pessimista e afeta não só quem reclama, mas também quem convive assim. Para quem convive também vai pegando esse pensamento negativo. Então, não foque apenas nos problemas.
Não foque e não fale palavras negativas. Porque quando você fala uma palavra negativa, um exemplo de palavra negativa é dizer eu não consigo fazer nada. É um exemplo de palavras negativas. E quando você fala isso, o seu cérebro ele entende que você não consegue mesmo. Então isso vai naturalmente você fazer não conseguir realmente. Então você tem que começar a falar palavras positivas que vão te levar para cima, dizendo não, eu vou conseguir. Pode ser difícil, mas eu vou conseguir. Eu vou caminhando, eu vou continuando. Então é isso, meus irmãos. É não falar palavras negativas, porque o seu cérebro ele pega isso para ele. Mesmo querendo ou não, o seu cérebro ele pega. Você dizendo eu não vou conseguir, ele pega e para ele você não vai conseguir mesmo. Então evite palavras negativas. Então, meus irmãos, muito obrigado a todos que assistiram aqui até o final. Então, se você tem alguns desses hábitos, desses 7 maus hábitos que eu citei aqui neste vídeo, tenta refletir e pensar sobre se você está tendo algum desses hábitos e tenta substituir pelos bons hábitos. Você substitua os maus hábitos para bons hábitos. Então, os pequenos passos que você dá agora, você vai melhorar a sua vida lá na frente. Você vai colher os frutos lá na frente, começando de pouco em pouco. Em cada passo, você vai ver o que vai dar lá na frente. Então, meus irmãos, muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Esse aqui é meu arroba do meu Instagram, do meu TikTok. Então segue lá. Então, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.